Ai, mas tô com preguiça. Fala, Renan, galvânico. Faz tempo que eu não vejo essa corrente galvânica, viu? Verdade, acho que eu não Então, melhor reler. Galvânico. Yuri. Não, Yuri não. Renan, galvânico. Faz tempo que eu não vejo galvânico. Você conhece aquele site, cada um com seus problemas? Vai. Esse é Cada um nosso com suas notas. Esse é nosso Vamos Isso aí você não incêndio. precisa filmar não, Bia. Até Vou então você filmar pode tudo. desligar. Vou filmar a tua Já tá filmando vergonha 40 alheia. segundos. Claro, tem que filmar. Vou filmar até a tua cara agora. Posta no YouTube, né? Bia. Galvânico. Será que a gente falou disso semana passada, né? Pode falar? Pode? Quem quer falar? Não, ler não, né? Ler não. Não ler não vale. É um tipo de corrente. Aí, Obrigada. deixa, filma ela. Filma ela, velho. Louvado É um tipo de seja corrente Deus. que é aquela da esponjinha, isso a gente lembra. Mandou muito. Obrigada, gente. Eu não queria falar nada, porque eu queria estragar, tá ligado? Corte monofásico, unidirecional. É utilizada mais para lesões musculoesqueléticas, ajuda a reduzir processo Pode ser fazer inflamatório, drenagem também, né? quadros de edemas. Também pode servir para analgesia, mas não é tão eficaz nesse caso. Concorda? Eu, cegamente. Eu lembro de Galvano, mas era da Magda falando que dava pra usar. Corrente galvânica é uma corrente unidirecional. Né? Uma corrente, ela é contínua. A maior característica dela é que você não tem frequência. Frequência é interrupção. Ela não tem interrupção. É uma corrente contínua. Por isso ela pode ser usada para drenagem de edema, por exemplo. Eu coloco o polo positivo sobre edema, negativo na maior massa muscular no sentido de retorno, a perna elevada, o braço elevado para ter ação gravitacional associada, e dessa forma eu consigo drenar o edema. O polo positivo sobre o edema, o negativo na circulação de retorno. Por quê? Porque a água, H2O, polaridade é positiva, e com isso eu faço uma repulsão iônica. O positivo empurra o positivo, empurra as moléculas do positivo, e o negativo vai atrair. Então com isso eu consigo drenar esse edema. Para hidratar o tecido eu faço o contrário. Eu ponho o polo positivo na maior massa muscular, o negativo em cima da área que eu quero irrigar e a perna ou o braço para baixo, para a ação da gravidade acelerar o processo para enviar sangue para aquela área. Então ela faz iontoforese, que é a introdução de medicamentos através de corrente. Eu vou embeber, eu tenho que saber qual é a polaridade do sal que eu quero usar, do produto químico, né, do medicamento. Se ele é anti-inflamatório, analgésico, seja lá o que for. Eu preciso saber se ele é positivo ou negativo, eu tenho que colocá-lo, eu embebo um algodão ou uma gase com aquele medicamento, coloco no eletrodo do polo. E dessa forma, se ele for positivo, eu ponho o polo positivo, ele vai empurrar. Então eu ponho a gase em contato com a pele, a esponja molhada aqui e o eletrodo em cima, para fazer com que e o polo negativo do outro lado, para ter uma atração iônica e aumentar a penetração do medicamento que eu quero usar. Então ela pode ser usada tanto para quadros inflamatórios quanto para quadros analgésicos, para drenagem de edema, hidratação do tecido e introdução de medicamento no corpo. Ela também faz parte de um negócio chamado banho de Stanger, que é banho hidroelétrico ou banho de imersão. Você coloca o indivíduo, existem em alguns spas ou centros terapêuticos de hidroterapia, o indivíduo ele mergulha numa piscina que tem placas onde corre uma corrente galvânica dentro da água, e essa corrente galvânica faz uma iontoforese grandona. Ela introduz todos os medicamentos da água, os medicamentos terapêuticos, os produtos químicos da água são introduzidos no corpo do paciente. Então ela produz uma vasodilatação periférica muito grande, você pode introduzir de tudo. Onde você encontra isso em águas de Lindóia, por exemplo, tem banho de Stanger ou banho hidrelétrico.
E as águas de Lindóia, elas são principalmente águas sulfurosas, né, onde tem enxofre. Enxofre auxilia o processo de regeneração cartilaginosa. Então você tem muitas pessoas lá que fazem esse banho de imersão para tratamento de dores periféricas, dores articulares e dores degenerativas. Né? Mas só pode ser essa piscina ou banheiro especial, ou pode ser, eu acho que a gente chegou a estudar que você coloca as... A gente faz, você pode fazer um banho de estanque também, é um banho hidrelétrico para extremidade, ou membro superior ou membro inferior. A gente pode fazer a mesma coisa. A Karine fazia no paciente, não fazia no estágio passado. Pacientes que têm múltiplas lesões, principalmente em extremidade, mão. Você vai usar eletroestimulação, colocar um eletrodo em cada mão do cara, a maior mão de obra que dá, literalmente. Né? Então você pega um balde ou um tupperware com um recipiente de vidro ou de plástico, coloca os eletrodos dentro, põe a mão do paciente dentro e você vai aumentando a dosimetria da mesma forma. A água funciona como meio condutor, como gel, e você vai fazer a aplicação. E você pega de maneira uniforme toda a área, fazendo com que distribua de maneira homogênea a corrente e trata da extremidade. Você tem que colocar um monte de eletrodos, fazer uma melequeira, um monte de esparadrapo na mão do paciente. Para aumentar a condutibilidade elétrica da água, eu ponho cloreto de sódio, sal de cozinha. O sal de cozinha aumenta a condutibilidade elétrica da água. Então o paciente sente mais. O eletrodo fica solto dentro do pote? Entendi. O eletrodo fica O solto? eletrodo você prende com fita adesiva na lateral na parede do recipiente. Ah, tá. Prende com fita adesiva. Você nunca viu isso? Nunca mostrei isso pra vocês? Em aula eu acho que já tinha slide mostrando, mas pessoalmente não. Então a gente põe os eletrodos, prende com fita adesiva na parede. Põe um aqui e outro aqui. Esse só tem um, mas os TNS você põe 4, faz uma cruz. Eu ponho um canal desse lado, um canal aqui, aí eu cruzo a corrente cruza, né? E quando você põe a mão do paciente no meio. Com isso você equilibra tudo isso. Beleza? Farágica. É uma corrente neuromotora, né? Ela funciona para fortalecimento muscular, ela vai produzir contração muscular, e ela é para ser uma corrente neuromotora que produz contração, ela tem que ter interrupção. O T de uma farágica vale 1. O T é a largura do pulso. O R é o espaço entre um impulso e outro. Então eu tenho um impulso de 1 milissegundo, que é a milésima parte de 1 segundo, e tenho o R, que é o espaço entre um impulso e outro. Isso vai dar um período. O período é formado pelo T mais R. O T mais o R são 21 milissegundos. Eu preciso usar isso para calcular a frequência dessa corrente. Você sabe qual é a frequência dela? Como é que eu calculo? Dá um papel. Dá um papel para mim. Não, nós deixamos no caderno mesmo. Desenho Parece um cachorro. Mais fácil. Acho que não dá. Isso aqui é um gráfico de intensidade por tempo. Intensidade eu marco aqui e tempo eu marco aqui. Isso aqui dura 1 segundo, que é igual a 1000 milissegundos. Então eu preciso saber quanto dura. Aqui eu sei que a farágica ela dura 1 milissegundo T. Isso aqui é o T, é a largura do pulso. E esse espaço entre um pulso e outro é o R, dura 20. Eu preciso saber, isso é um período, eu preciso saber quantos períodos eu tenho dentro desse tempo. Então a frequência é igual a 1000 milissegundos, que é a mesma coisa de 1 segundo, dividido por T mais R. Então eu vou ter que fazer 1000 dividido por 21, porque o T é igual a 1. O R é igual a 20. Então o T é igual a 1, o R é igual a 20, vai dar 21.
Quanto vai dar isso? Isso aqui vai dar 49,999, que leva a gente a arredondar para 50 Hz. Então a frequência de uma farádica é 50 Hz. E dessa forma eu calculo, é assim que eu sei quantos impulsos eu tenho no equipamento. Isso é importante? É extremamente importante. Porque a corrente farádica, ela dá origem a uma corrente chamada corrente exponencial. Que é uma corrente que não existe comercialmente. Não existe corrente exponencial em aparelho nenhum. Você tem que montar. Como é que eu monto? Eu monto baseado no eletrodiagnóstico ou na eletromiografia do meu paciente. Eu vejo o tempo de latência. Quanto tempo leva para o nervo se despolarizar, o nervo está lesado. O cara chega aqui e o diagnóstico diz o seguinte, que a lesão que ele teve, a neuropatia que ele teve, a lesão que ele sofreu, faz com que o nervo está lesado e ele leva 25 milissegundos para despolarizar e mandar a mensagem. Então eu tenho que ter 25 milissegundos de estímulo para ele poder contrair. Uma farádica normal eu conseguiria fazer isso? Ela tem 1 milissegundo de tempo. Então seria impossível eu tratar de uma lesão nervosa com uma farádica. Não dá. Essa lesão nervosa especificamente, que ela precisaria de 25, isso é um exemplo, né? Precisaria de 25 milissegundos para poder despolarizar o nervo. A farádica, ela tem que despolarizar um nervo são, um nervo bom, sem lesão, com 1 milissegundo ele despolariza e contrai. A milésima parte de um segundo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar aqui e aumentar o T. Se precisa de 25 milissegundos, eu ponho um T de 25. E o R? O R eu ponho o dobro, ponho 50. Criei uma corrente exponencial para esse paciente, para o problema dele específico. Como é que então eu crio uma corrente exponencial? A corrente exponencial eu tenho que me basear no eletrodiagnóstico ou na eletromiografia do meu paciente, saber quanto tempo leva para o nervo que está lesado se despolarizar. Baseado nisso eu ponho aquele valor no valor de T e ponho o dobro no R. E aí eu vou para a rampa, né? Ramp é o tempo de subida. Se eu faço um outro equipamento normal, a contração seria assim, T1 e T-off. T1 é tum, T-off é repouso. Tum, T-on, T-off é repouso. Para que serve ramp? Ramp é uma rampa de subida para tornar a contração confortável. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Tum. Dou o tempo de sustentação, que seria o T-on, para manter a contração. E aí depois eu tenho o T-off, que é o retorno e o repouso, né? Então eu coloco aqui 4 segundos de T de rampa, 5 segundos de sustentação, e o T-off, que é o tempo de repouso, eu ponho 10, que é o dobro do tempo. Ponho 10, que é o dobro do tempo de T-on. Rise eu já vou explicar. Então aqui vai fazer isso. 4 para subir, 5 de manutenção e desce 10 de repouso. Tá? O que é Rise? Rise é uma subdivisão da rampa. Rise é uma subdivisão do ramp. Então com o ramp eu vou fazer isso aqui, ó. Contrário. Se eu pego um paciente que tem medo de estímulo elétrico, criança, um paciente que tem muito medo, eu coloco o Rise. O Rise ele começa a dar os estímulos e fazer o cara acostumar. O Rise faz assim, ó. Ele segmenta a contração. Ele divide o tempo de subida.
Então, assim, ele vai partilhando o tempo. Até chegar aqui. E aí, sustentação, depois ele volta. O problema é que se eu colocar um rise longo, ele leva trocentos anos para subir. Né? Agora depende muito do paciente que a gente tem. Eu posso colocar um tempo de rampa longo também, para ir subindo devagar, gradativamente. Tudo isso é para dar confortabilidade ao paciente, diminuir o medo e o estresse que o paciente passa. Então, o rampa e rise servem para diminuir o estresse e o medo do paciente ao estímulo elétrico. Tá? Sustentação é o tempo de contração e o T-off vai ser o tempo de repouso entre um e outro. Como corrente farádica é uma corrente polarizada, ela queima, ela pode queimar. Queimadura de correntes polarizadas são chamadas de efeito eletrolítico ou é uma queimadura eletroquímica. Eu tenho o polo positivo e negativo. Embaixo do polo positivo vai acumular um monte de substância negativa. E embaixo do polo negativo vai acumular um monte de substância positiva. Na medida em que o acúmulo de substâncias se torna maior, a impedância do tecido, a resistência do tecido aumenta. Para a corrente passar, fica cada vez mais difícil, gera mais atrito, e o atrito gera calor.